Olá, a gente já está online. Boa noite, mas boa noite mesmo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de forma muito carinhosa ao Alexandre, ao Gustavo, por aceitar o convite de estar aqui esta noite, participando conosco desse debate, que na verdade é um momento de troca de conhecimentos, que possa nos trazer esse projeto que vocês estão desenvolvendo para Palmas, para grupos, para os estudos das masculinidades, que contribui para o desenvolvimento de uma política pública de reabilitação e reestruturação. Que maravilha a oportunidade de estar aqui reunido com vocês. Eu quero agradecer, Alexandre, imensamente a indicação do documentário O Silêncio dos Homens. Realmente incrível a narrativa do documentário. Os testemunhais são fantásticos. Eu confesso que, ao assistir, foi uma oportunidade para abrir os meus olhos, a minha mente e, principalmente, o meu coração. Eu deixo aqui a sugestão, inclusive, para todos os homens e mulheres, para que assistam esse documentário, é muito esclarecedor. E que aqueles que tiverem filhos, por favor, não deixem de assistir. Eu vou iniciar trazendo algumas reflexões, tendo como fonte esse mesmo documentário, para que possamos iniciar nossa live, que tem como temática o impacto das masculinidades nas políticas de proteção da mulher. Então, se vamos falar de masculinidades, então estamos falando de homens. E aí eu pergunto, o que os homens estão escondendo por trás de tanto silêncio? Para discutir masculinidade, é essencial abrirmos essa caixa. 83% das mortes de homicídios e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. Eles vivem 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam 4 vezes mais. 17% dos homens lidam com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofrem abuso sexual, demoram em média 20 anos até contarem isso para alguém. Cerca de 30% dos homens enfrentam hoje ejaculação precoce ou disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Negros e LGBTs sentem muito mais boa parte disso. Mesmo diante desse cenário, apenas 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com seus amigos. Os homens sofrem, mas sofrem calados e sozinhos. É sobre esse público que vamos falar esta noite. São muitas as crenças e os estereótipos. Mas de que homem não leva desaforo para casa, de que homem não chora, de que homem não precisa de ajuda e por aí vai. Segundo a narrativa do psicólogo dentro do próprio documentário, ele cita que os homens, desde muito pequenos, são obrigados a forjarem uma identidade masculina, que é essa imagem que é baseada na força, da não sensibilidade. É como se a parte afetiva, a parte emocional, não pudesse vir à tona. E isso cria uma camisa de força dentro do universo masculino. Como se os homens crescessem com suas emoções todas trancafiadas. E isso explica muito o porquê eles precisam competir o tempo inteiro. Colocar sua vida em risco pela honra, para provar que o homem não leva desaforo para casa. Enfim, os códigos que estão sendo passados na sociedade são extremamente ameaçadores para os homens, porque eles se matam e eles matam os outros. Se o nosso tema é impacto nas masculinidades, nas políticas de proteção da mulher, estamos falando da política mais inclusiva de todas, porque sim, a política da mulher inclui toda a família, inclui filhos, mulher, idosos e o próprio agressor. Mais do que punir, é preciso prevenir, educar, reabilitar esses agressores conforme é previsto na Lei Maria da Penha. E para falar sobre masculinidades, ninguém melhor do que esses 2 profissionais que estão aqui e que já desenvolvem um trabalho de escuta através de grupos voltados para o estudo das masculinidades, que contribui certamente para o desenvolvimento de políticas de reabilitação e restauração, conforme prevê a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Alexandre Gonçalves e Gustavo Salles são os criadores e facilitadores do Eles e Elas. Alexandre Gonçalves é formado em Ciências Religiosas pela PUC Campinas
mestrando em Divinity, com ênfase nos estudos pela paz de Bethany Theological Seminary, nos Estados Unidos, consultor do programa Claros Brasil, educador social com experiência na elaboração e condução de projetos voltados para crianças e adolescentes nas áreas de prevenção contra a violência doméstica e abuso sexual, educação para a paz, sexualidade, cidadania e educação religiosa inclusiva. E temos o Gustavo de Lima Bernardes Salles, formado em psicologia pela Universidade de São Francisco, supervisor de equipes da proteção social especial de média complexidade, gestor público de assistência social, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, subsede de Campinas, na gestão de 2013 a 2016, coordenador do Núcleo Estadual de Crianças e Adolescentes, também no mesmo período. É com você, Alexandre, na sequência o Gustavo, e na sequência a gente vai abrir para as perguntas, que foram muitas, viu, várias, dos profissionais da área. Legal. Bom, Eliane, é um prazer para nós estarmos aqui com você para poder discutir um tema tão importante, porque ele tem ligações as mais variadas com a realidade das violências que a gente vive, né? Você citou dados mais recentes a respeito da relação dos homens com o cenário de violência que acontece no Brasil, e os números não são muito diferentes em outras partes do mundo. Quando nós pensamos na questão da masculinidade, nós estamos tratando de um tema que não é simples, ele é bastante complexo, porque ele envolve crenças, envolve valores, envolve ideias e concepções que são criadas a respeito do masculino ou do ser homem no mundo, e o que isso implica nas relações interpessoais que esses homens vão estabelecer ao longo de suas vidas e nas relações sociais também que eles vão estabelecer. Falar de masculinidade ou repensar aquilo que nos foi imposto historicamente como a masculinidade padrão, normativa, é um desafio muito grande para todos nós, para homens e para mulheres também. Mas quando nós pensamos em iniciar esse projeto, em rediscutir as masculinidades, nós tínhamos uma ideia dos desafios que viriam pela frente. Um dos maiores desafios é justamente esse, a gente tocar em assuntos que estão enraizados na mentalidade dos homens, porque fomos criados dessa forma, né? Fomos criados na perspectiva de que temos que dominar, mais do que liderar, mas dominar, que nós temos que ser fortes o tempo todo, que nós não podemos fraquejar, nós não podemos ou não deveríamos demonstrar emoções, porque isso por si só seria um sinal de fraqueza, enfim. E tudo isso gera um peso que os homens têm que carregar. Para muitos homens, esse peso acaba se desdobrando em violência, porque não aprenderam a se comportar ou a estar no mundo de uma forma mais gentil, de uma forma mais tolerante, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais sensível. Então, muitos homens cresceram com a concepção de que ser homem ou os valores ligados à masculinidade tem a ver com imposição, com força, com domínio. E o nosso trabalho, ele parte do princípio que a gente vai questionar esses conceitos, questionar essas ideias, questionar essas crenças. E não é um processo fácil, porque nós estamos questionando temas que nos foram transmitidos desde a infância. Então é muito difícil a gente passar por esse processo de revisão. Mas é um processo muito importante, nós julgamos que seja não só importante, mas essencial na prevenção das violências, sobretudo. É essencial para que os homens possam se reconstruir como pessoas, como homens, como filhos, como pais, como esposos, companheiros, enfim, como pessoas. Mas é importante também, especialmente no tema que nós estamos tratando nessa noite, que tem a ver com a questão da prevenção da violência. É o que nós
vamos procurar aprofundar um pouquinho mais com as perguntas dessa noite. Então, agradeço a você a oportunidade da gente poder falar sobre esse tema. Maravilha. E estamos à disposição para responder essas perguntas, que com certeza serão um desafio muito grande. Obrigada, eu que agradeço. Gustavo. Boa noite, Elaine. Obrigado pelo convite. Muito grato mesmo pela oportunidade. Para a gente é bem bacana poder falar desse trabalho. Boa noite ao meu amigo queridíssimo Alexandre, de tantas batalhas e tantas coisas legais que a gente já construiu ao longo da história, da nossa história, pelo menos, né? E boa noite às pessoas que estão acompanhando a gente também. Uma coisa que eu queria destacar agora no começo, eu vou tentar ir complementando só as coisas que o Alexandre falou, porque ele contempla muito do que eu tinha aqui para dizer até, mas o tema, quando fala do impacto das masculinidades nas políticas de proteção à mulher, uma coisa que me ocorreu e que a gente percebe isso de diversas formas no trabalho que a gente faz com os grupos, com os homens, etc., é que este lugar onde as políticas são elaboradas, são, sobretudo, legitimadas, né? Se a gente pensar desde o legislativo, do executivo, do judiciário, os espaços de liderança política, ainda hoje eles são majoritariamente ocupados por homens. E aí isso me chamou a atenção aqui quando eu fiquei pensando nos impactos das masculinidades nessas políticas de proteção. Me ocorreu, inclusive, isso, que de uma interferência, como que de fato essa lógica das masculinidades, né, a gente procura usar no plural, inclusive, ela interfere na elaboração de políticas, tendo em vista que não são majoritariamente as mulheres que estão nesse lugar, né? Então esse é um ponto assim que me chamou a atenção, que é como se a gente ainda, de alguma forma, ocupasse o lugar lá do cavaleiro, né, que chega com a sua armadura, no cavalo branco, para salvar a donzela indefesa, como se as mulheres fossem as donzelas indefesas. Então, é algo para se rever isso em termos de liderança, né, das proposições, das vozes, enfim, né? Acho que tem uma discussão já por aí que me parece interessante, né? Dos lugares de liderança, que ainda são majoritariamente ocupados por homens. Outra coisa que eu acho legal a gente comentar, né? É que a ideia de se discutir masculinidades com homens tem a ver também com uma intenção de procurar escapar de armadilhas que os homens costumam criar para justificar as suas ações, né? Então, na medida em que a gente olha para os problemas que são gerados a partir dos machismos, do patriarcado, etc., a gente percebe que ainda tem um discurso que sustenta, seja essas violências, as exclusões, né? Enfim, essa sociedade constituída da forma que ela está, porque a gente reconhece o machismo como algo estruturante, algo que nos organiza enquanto sociedade. E aí isso é algo difícil, bem mais complicado de se enfrentar, né? Tendo em vista que não se limita às relações mais íntimas, né? Do grupo familiar e tal. Claro que se manifesta ali, mas de certa forma essa estrutura ela organiza a nossa sociedade. Então tem privilégios que estão à disposição dos homens, todos os homens, sobretudo homens hétero e brancos, estão à disposição, independente de estarmos nessas reflexões sobre masculinidade ou não, né? E por implicação, isso exige da gente uma revisão cotidiana. E o Eles e Elos, eu acho que uma das coisas que é bacana na proposta é justamente olhar para essa estrutura que é machista, que é fundamentada no patriarcado, etc., mas
olhar também da subjetividade do sujeito que está ali no grupo, está participando da discussão, como que ele, quais são os machismos que ele manifesta no cotidiano. E por ele, eu acho que vale a pena também destacar, nos incluímos, Alexandre e eu, né? A gente não entende que esse lugar, né, de mediadores ali do grupo a gente se coloca como régua para os outros, que somos os homens, então, os desconstruidões que não têm questões também com os machismos, né? Enfim, que a gente também não precisa se rever. Então, isso é uma coisa bacana que vai para dentro da metodologia do Eles e Elos. A construção toda da proposta, ela passa por isso. E, por fim, essa ideia, né, que eu diria que é o tripé, né, da proposta, que é discutir a partir de uma lógica, primeiro, de acolhida, né? Então, nós vamos ouvir esses homens, o que eles têm a dizer, de diálogo, numa perspectiva de que esta acolhida não é simples, ela não é resignada a uma escuta que, beleza, então tá bom, a vida é assim, né? E você se torna vítima da história, né? Não é por aí. E o terceiro, que é de rever esses paradigmas. Então, é nessa revisão de paradigmas que, enfim, entra a proposta que me parece dialogar com o que você propõe aqui, Elaine, que é da onde isso interfere nas políticas públicas, onde isso interfere na sociedade, onde isso interfere na nossa organização social, na nossa cultura, etc. De novo, muito obrigado pelo convite, tá? Então vamos aí ver como como caminha a conversa. Então, gente, é maravilhoso. É maravilhoso ouvir vocês. Conhecer esse projeto foi algo assim fantástico. Quando eu conversei com o Alexandre, porque eu tive uma primeira ideia que vocês estavam trabalhando só com homens que realmente... com os agressores, né? Ele falou, não, Eliane, esse projeto, a gente não trabalha não é focado com os agressores, mas é um projeto que a gente tem também esse processo de escuta com os agressores. Então, acho que isso fez toda a diferença. Mas uma das coisas que eu achei também muito interessante, que eu queria também voltar aqui até para que vocês pudessem trazer também à luz do entendimento, é a questão do ser capaz de identificar poucos sentimentos e não ser capaz de nomear o que se sente, certamente é um dos motivos que levam vários homens a usar a violência como linguagem. E essa linguagem pode perpassar com ele, com outros homens, com mulheres e filhos. É isso que vocês detectam dentro do projeto Eles e Elas? Sim. Você quer falar primeiro, Alexandre? Podemos pode começar. Pode começar. Sim, essa história de nomear sentimento é curioso que tem uma percepção que a gente, assim, tem uma percepção que é cognitiva do que a gente sente, ou seja, que parte pela inteligência, parte da racionalidade, é um entendimento racional, né? A pessoa diz, eu estou sofrendo, e eu consigo entender racionalmente que aquela pessoa está sofrendo. Mas tem um outro tipo de percepção que é afetivo, seja desse sofrimento, seja da própria alegria, do prazer, né? Enfim, falando aí de sentimentos e emoções, a lista fica gigante. Mas tem uma educação, que eu diria, afetiva, que na nossa cultura me parece faltar muito aos homens. Quando a gente fala lá, né, que homem não pode chorar, por exemplo, isso é como se a gente tivesse um botão em algum lugar do nosso corpo que nos conseguisse conter uma emoção, um sentimento, né? Tô triste, aconteceu alguma coisa muito dolorida comigo, mas eu não posso chorar. Eu não posso. E aí, se não poder, ele, ao longo da vida, né, desde a infância, a adolescência, a vida adulta, tem homens que passam a vida inteira, né? Passam a vida inteira, envelhecem, morrem e não acessam afetivamente o significado daquilo que eles experimentam na vida, né? Tem um acesso que é cognitivo, que é racional acerca do que eles sentem. Agora, não quer dizer, veja, esse que me parece ser a coisa complicada, né? Não quer dizer que eles não sintam.
eles não significam isto que sentem. E aí não significam, não dão um significado, um sentido para isso. E na medida do que não dão esse sentido, não entram em contato de verdade com isso, né? Esse é um dos motivos, não existe um único motivo para as manifestações de violência que a gente tem no mundo, né? Mas esse é um deles, né? A violência, a expressão da violência é uma incapacidade do sujeito de lidar com aquilo que ele está sentindo, uma incapacidade de elaborar e dizer de forma assertiva o que ele está sentindo. Na medida em que ele não consegue dizer, ele vai lá e expressa isso de uma forma violenta. E a violência não é só física, ela pode ser verbal, né? Ele xinga, ele menospreza, ele cria situações constrangedoras, etc., né? Mas, de toda forma, é isso. Ele não dialoga com o que ele mesmo está sentindo e aí deposita isso no colo de outra pessoa de forma violenta. Essa é uma das razões, né? Não é a única, mas que tem a ver com essa história do sentimento aí que você perguntou. Bacana. Alexandre. Então, é só tentando dar um pouco de continuidade naquilo que o Gustavo já colocou bem. Há alguns autores que principalmente o Daniel Goleman, que começou com isso, né, com a história da inteligência emocional, de que existem várias inteligências, a gente pode pensar o contrário também, que existem deficiências emocionais. Uma deficiência emocional seria, então, uma pessoa que, no princípio, nos anos iniciais da sua vida, sente as coisas, mas não consegue nomear essas emoções, não consegue dar conta de significá-las, como o Gustavo disse, e aquelas que podem gerar um comportamento agressivo, um comportamento violento, essas pessoas, essas crianças, melhor dizendo, elas não sabem como conter o resultado dessas emoções negativas. E isso se dá de uma maneira muito sutil na vida das pessoas, de maneira geral, mas focando nos homens, né, pensando na construção das masculinidades, o homem escuta com muito mais frequência essa história de que engole o choro, né, de que você não pode chorar, não seja mariquinha, não seja menininha. Então, inclusive, isso vai não só para o lado, né, da manifestação da violência, mas até da própria sensibilidade em si. Então, e como o Gustavo falou, isso não quer dizer que nós homens não sentimos, mas nós vamos reprimindo isso. E vai chegar uma hora que isso vai precisar vazar, isso vai precisar sair de nós. Para muitas pessoas, isso sai na forma de violência contra o outro. Para alguns homens, isso se manifesta na violência que ele comete contra si mesmo. Então, você mesma citou no início da nossa conversa que os homens cometem suicídio pelo menos 4 vezes mais do que as mulheres. Então, eu diria que para os homens, essa questão da deficiência emocional é muito presente, porque nós somos, de maneira geral, podados, né? Ou pelo menos não nos é ensinado a conhecer as nossas emoções e dar contornos adequados para essas emoções. Que maravilha. O mais interessante, assim, inclusive discutindo com outros grupos, é que esse é um trabalho que vocês fazem que resolve a causa primária. Então, vocês vão lá na base e mais do que o punir é o prevenir. Isso aí é muito legal. E eu queria até, inclusive, colocar aqui que é preciso discutir esse processo. Inclusive, eu gostaria de ouvir de vocês. É preciso discutir um processo cultural sobre a masculinidade dentro da escola, como estratégia de redução de violência. Uma ação simples que poderá trazer um resultado tão positivo no futuro como a gente, né, não poderia nem prever. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre propor essa discussão em sala de aula. Eu poderia começar dizendo o seguinte: a imensa maioria dos organismos do terceiro setor, não só do terceiro setor, mas principalmente porque foi esse setor que propôs a discussão a partir das lutas feministas a respeito da equidade de gênero.
Então, vários setores foram se dando conta de que promover equidade de gênero é importante para prevenir violência, para educar mais, oferecer melhores condições de educação e de trabalho para as mulheres. Isso tem um impacto nas famílias, tem um impacto nas comunidades, socialmente falando, tem impactos econômicos, tem impactos políticos. Então, se considera que sim, há uma diferença ou há diferenças entre homens e mulheres. Nesse sentido, a gente está falando que existem desigualdades por conta das diferenças biológicas, né? Sobretudo as biológicas. Mas a gente não está falando então de desigualdade no sentido legal, a gente está falando da necessidade de promover equidade. O que é equidade? É a noção de que nós somos todos seres humanos dignos e precisamos ter os nossos direitos humanos enquanto pessoas, antes de homem e de mulher, enquanto pessoas, respeitados. Mas os direitos, quando a gente vê que muitos direitos de mulheres não são reconhecidos ou respeitados, a gente não pode dizer que os direitos humanos estão sendo respeitados. Então, quando é que começa isso? A gente tem duas bases fundamentais. Uma é a casa e a outra é a escola. No entanto, se você não pensa num projeto nacional de promoção de equidade de gênero na escola, você não vai ter uma geração preparada para discutir esse tema. E, portanto, você não terá pais e mães preparados para discutir isso em casa. Então, não é que necessariamente começa na escola, mas eu diria que tem que haver um processo paralelo em escola e família, mas com uma ênfase muito mais ou muito maior na escola para preparar futuras gerações, preparar futuros pais e mães para discutir isso em casa. Porque se a gente não investir na educação, a gente não vai ter, então, famílias conscientes da necessidade da equidade de gênero. E nós, então, sim, a importância, ela existe. No entanto, a gente percebe fluxos reacionários a essa discussão, dentro e fora do Brasil, tentando impedir essa discussão, né, discussão de gênero. Então, criou-se um espantalho, que é a ideologia de gênero. Tudo que envolve gênero é ideológico, tudo. Porque o conceito de gênero, ele é uma construção social. Então, tudo, seja uma perspectiva mais progressista ou uma perspectiva mais conservadora, tudo envolve algum tipo de ideologia. Então, criou-se um espantalho de que a gente não pode falar sobre gênero nas escolas, sobretudo sobre equidade de gênero. Entende-se que falar sobre isso, principalmente para as pessoas, sobretudo para os políticos que têm promovido políticas públicas ou leis para impedir a discussão de gênero nas escolas, talvez seja o temor de que esse tipo de discussão vai sim, se não abalar, mas vai promover mudanças na estrutura da sociedade. Então, assim, é preciso esclarecer que quando nós falamos de questão de gênero, nós não estamos falando desse espantalho que estão promovendo, que se chama ideologia de gênero. Mas, de maneira geral, assim, até para resumir um pouco a questão, falar de equidade de gênero tem impactos na vida de indivíduos, sociedades, de populações inteiras, em vários aspectos. E é importantíssimo continuar, através de políticas públicas, promovendo esse tipo de discussão nas escolas. Mas é também importante que os professores, as professoras e demais profissionais que vão desenvolver esse trabalho estejam preparados para falar sobre esse tema, inclusive para enfrentar os questionamentos de setores, sejam mais progressistas ou mais conservadores da sociedade. Porque esses questionamentos vão aparecer de toda forma. Não vai ter como fugir, né? Gustavo, quer comentar? Quero focar assim, pegar carona em algumas coisas que o Alexandre falou. Primeiro, da história da equidade, que tem uma coisa que me parece fundamental nesse conceito,
que quando a gente fala de equidade, a gente não está falando simplesmente do direito, do sujeito que tem direito. A gente está falando das condições que não são iguais para o acesso a um determinado direito, né? Então, quando a gente fala de direito à educação, não dá para... Essa educação, independente de ser uma educação que vá se discutir a masculinidade ou não, mas o direito à educação, da forma mais genérica possível, não dá para a gente achar que no Brasil, inclusive com a história que a gente tem do Brasil, né, isso não é uma história recente, isso é uma história bastante longa, o acesso à educação é igual para meninos, é igual para meninas, é igual para meninos brancos, é igual para meninos pretos, porque não é. O acesso à educação não é. Acesso à educação à população que tem uma renda alta e que tem uma renda baixa é absolutamente diferente, né? Então, assim, acho que essa ideia da equidade como um valor, ela já é importante. A própria ideia de equidade como um valor já é importante ser trabalhada no contexto da educação, mas também em outros contextos, na saúde, na assistência social, né? Enfim, na justiça, no campo da justiça também, o acesso não é igual das pessoas. Então, a ideia de equidade, eu penso assim, que ela é um passo além da história da igualdade de direitos, né? Os direitos estão aí, de fato, para todo mundo. O problema é o acesso. Não é a lei, própria Lei Maria da Penha, né? Que é algo que ensejou aí a nossa conversa hoje. A lei está lá, ela é maravilhosa, inclusive ela é referência para vários outros países. Agora, quantas mulheres de fato conseguem acessar essa lei? Então, o problema no Brasil, o Brasil ele é um país de vanguarda em muitas legislações, em propostas pedagógicas. A gente tem um Paulo Freire aqui, né, gente? Então, é um país de vanguarda em muitos debates, em muitas discussões, em políticas públicas. Veja o SUS, a gente está no meio da pandemia, se a gente não tem o SUS, com o SUS, o Brasil já está esse caso, mas a gente se não tivesse. Imagina se não tivesse. O problema no Brasil é o acesso. Portanto, essa coisa da equidade que o Alexandre fala me parece interessante de olhar como um valor. Outro ponto que ele também fala, eu acho interessante destacar, é o da ideologia. O Paulo Freire vai falar disso também, né? Quando ele diz que tudo na educação vai ter uma ideologia. Se você está defendendo uma ideia, isso é uma ideologia. O que se precisa perceber, e aí no Brasil parece que, eu não sei, por um lado tem quase que um melindre para se usar essa palavra, ou vai para um outro extremo que vira uma guerra, como se usar essa palavra fosse uma coisa proibida. E o Paulo Freire vai dizer que tudo vai ter uma ideologia. A questão é se a ideologia que você defende, se ela inclui as pessoas ou se ela exclui as pessoas. É simples assim. Quer dizer, simples para iniciar uma conversa, né? E, enfim, Helena, acho que um ponto que quando você fala da educação, e eu estenderia esse debate das masculinidades para além da educação, mas também, sobretudo, na saúde e na assistência social. Sim. Eu fico pensando muito assim, ó, quem que cuida das cuidadoras e dos cuidadores que vão discutir esses temas? Porque as pessoas que estão lá, a gente fez no ano passado um treinamento num município aqui de São Paulo, e que era para uma rede de educação, para professores, professores de educação infantil. E nesse município, nessa rede de educação, né, enfim, de educação infantil, as pessoas sequer se constrangiam de defender palmada com as crianças. Profissionais que estão lá na ponta. Então, vejam, não dá para eu pegar esse profissional e dizer assim, ele está errado, e ele está, enfim, crucificar o educador, né? Mas é para se pensar o seguinte, quem está discutindo com esse educador? Quem está promovendo reflexões com esse educador, com essa educadora, acerca das violências, das masculinidades, da afetividade, de sexualidade, de um modo geral, né? Porque as pessoas trazem, e isso é uma coisa bem, bem delicada, né? As pessoas trazem as suas próprias histórias. Então, por mais que elas... Não é só uma questão de
de capacitação, de treinamento. Não é só isso. Isso seria relativamente fácil, né? Se fosse só propor um curso, um treinamento, uma capacitação, e beleza, todo mundo sai de lá devidamente com as reflexões ali, né? Devidamente elaboradas, enfim. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque passa por um olhar dos valores das pessoas. Essas reflexões, elas precisam ser uma constante. E aí me preocupa de verdade quem cuida dessas pessoas. E aí eu uso a expressão deliberadamente de cuidado mesmo, porque não é policiar, como também recentemente se propôs, né, que se policiasse os professores nas escolas. Olha o ponto que chegamos, né? Filma a aula de algum professor que dissesse alguma coisa, enfim. E aí a gente não está falando de policiar ninguém, não está falando de fiscalizar as pessoas, a gente está falando de cuidar das pessoas, cuidar dos adultos que cuidam das crianças, né? Eles também precisam passar por esse processo para então ressignificar aquilo que sentem, para então poder dar nome àquilo que sentem e conseguir partir para um diálogo, seja com criança, pré-adolescente, adolescente, enfim, dependendo da idade do sujeito que está ali nesse campo da educação, né? De uma forma afetiva também. Não tem um problema, né, que esse diálogo se dê de forma afetiva, ele não precisa ser frio. E aí, eu acho que essa é uma coisa que me preocupa. E aí, enfim, para encerrar essa parte, eu vejo no Eles e Elos, por exemplo, né? A gente tem pessoas que estão no grupo desde o início do grupo. Desde o início. A gente está quase um ano com esse grupo. Já entrou gente, saiu gente, mas enfim, está quase um ano com esse grupo. E a gente percebe que nós mesmos, né, Alexandre, eu, o pessoal que está lá com a gente, os outros homens, a gente se observa derrapando em coisas que a gente já discutiu há muito tempo atrás, quase um ano atrás. Então é constante, é diário, esse cuidado, esse olhar para essas questões todas, ele precisa ser uma prática cotidiana e não uma coisa pontual. Gustavo, eu estou muito feliz de ouvir, muito feliz mesmo de ouvir seu posicionamento, principalmente porque você já foi gestor. Então, esse olhar que você tem e que você apresentou aí, principalmente no cuidar de quem cuida, cuidar de quem educa, é muito necessário. Eu falo porque eu também estive como gestora da assistência social, fui presidente da Fundação Cultural em Palmas, e esse foi um olhar que eu tive, esse é um olhar muito humanizado, é o olhar de dentro. E isso é um trabalho que tem que ser olhado com muito cuidado. Acho que fico muito feliz no seu posicionamento. Mas eu gostaria, antes da gente entrar nas perguntas, porque tem várias aqui, eu não gostaria de finalizar essa live sem a gente concluir. Eu gostaria muito que vocês apresentassem, porque tem muitas pessoas aqui que estão nos assistindo que não conhecem o projeto Eles e Elas. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, de forma um pouco sintetizada, para depois a gente entrar nas perguntas, sobre esse projeto, que é um projeto voltado só para homens, mas que vocês pudessem passar um pouquinho para as pessoas que estão aqui nos assistindo, por gentileza. Quer falar, Xandão? Posso começar. O Eles e Elas para nós, né, para mim e para o Gustavo, ele se inicia com um sonho de muitos anos atrás, de poder discutir questões que nós estávamos vivenciando por conta do nosso trabalho como educadores sociais, o Gustavo depois como psicólogo. Então, quando a gente começou a trabalhar, propriamente dito, com prevenção de violência, a gente percebe que existe todo um contexto para que a violência aconteça. Levando-se em consideração também que a maioria dos autores de violências contra crianças e adolescentes, contra mulheres, mas principalmente contra crianças e adolescentes, e especificamente violências sexuais, são homens adultos, uma parcela são adolescentes, e a gente, durante esse processo, nos questionando por que, então, homens violentam mais crianças e adolescentes. Parte da resposta, como o Gustavo falou, a questão da violência não se resume a uma única origem. Parte dessa resposta tem a ver com a maneira os homens são criados.
quais são os paradigmas que eles recebem desde a primeira infância. Então, esse sonho, esse projeto, ele foi germinando dentro da gente até o dia que a gente decidiu iniciar com um grupo, se eu não me engano, de 12 homens. Hoje a gente está com um número um pouco mais reduzido, mas aproximadamente 12 homens, e a gente começou a discutir essas questões desde o princípio, como nós nos entendemos como homens, quais são os nossos referentes, os nossos referenciais de masculinidade, como que a gente conversa sobre os nossos sentimentos, ou se não, por que não. Então, todas essas questões referentes àquilo que nos construiu enquanto homens, faz parte do processo do Eles e Elos. Então, nós iniciamos com a ideia de ser encontros semanais, de 2 horas. Parece muito tempo, mas conforme a conversa vai acontecendo, a gente chega no final, a gente tem que interromper, porque tem muita coisa ainda para ser dita, e isso é muito importante, porque ali é um espaço de escuta, mas também de fala, em que nós não vamos julgar aquilo que os homens estão falando, mas também a gente não vai deixar de se posicionar, de pontuar onde é que isso reproduz a fala, né, e o comportamento reproduz algum machismo, mas nós procuramos criar um ambiente seguro no qual os homens pudessem falar sem que ninguém os ficasse policiando e dizendo, ou fiscalizando, que foi a palavra que o Gustavo utilizou. Então existe essa liberdade, esse conforto para que os homens possam falar coisas que eles não estão acostumados, ou não têm espaço, ou não têm facilidade para falar em outros lugares. Mas também eu gostaria de enfatizar isso, né? Ainda que nós não estejamos ali para policiar nem para fiscalizar a fala de ninguém, nós vamos nos ajudando mutuamente a pontuar onde é que a gente pode estar eventualmente derrapando, onde é que determinada fala ou discurso ou mesmo comportamento reproduz essa estrutura machista que existe na sociedade. Então, o Eles e Elos é basicamente um grupo de escuta, de revisão de paradigmas, e no qual os homens podem abertamente falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas angústias, os seus medos, sem julgamentos. Mas também a gente sai dali com com suporte, com apoio mútuo. E muitas vezes esse apoio vem em forma de uma palavra mais incisiva, de uma palavra mais direta, que é o que muitos de nós precisamos. Mas, sobretudo, é um grupo de apoio mútuo e de muito carinho, de muito afeto. Maravilha, parabéns. É maravilhoso isso. Eu acho que eu gosto de enfatizar algumas coisas como base mesmo do Eles e Elos, né? Além dessa questão histórica, o Alexandre falou aí, né, que há muito tempo a gente vem pensando nisso. Esse muito tempo, para vocês terem uma ideia, é coisa de mais de uma década, né? Ao longo dessa uma década, a gente experimentou, né, estar em outros coletivos, enfim, os nossos próprios cuidados, as nossas reflexões, né? Eu e ele, a gente já discutiu muito, a gente discorda de muitas coisas, mas isso foi essa possibilidade na nossa amizade mesmo, né? De poder dizer daquilo que a gente discorda de uma forma que é acolhedora, tanto, né? É recíproca, é acolhedora, foi nos ajudando a formatar, né, o Eles e Elos, entendendo que nessa nossa experiência isso trazia um resultado interessante, assim, né, do ponto de vista da revisão de paradigmas. Agora, em momento algum, e isso é super importante de se frisar, eu falei no começo e repito agora, apesar dessa nossa experiência, a gente não pretende, não tem mesmo essa pretensão de se colocar como os homens que estão ali de exemplo para os outros homens, né? A gente está ali para, junto com eles, participar dessa revisão de paradigmas, participar desse diálogo, dessa acolhida. A gente também fala das nossas vidas, somos mediadores e falamos das nossas vidas ali.
E a gente não. Uma outra coisa importante é que a gente não faz isso sozinhos. Desde a concepção do Elis e Elos, a gente contou com muitas pessoas importantes na nossa trajetória, tanto do ponto de vista dos estudos, quanto de questões profissionais e das redes, né, enfim, familiares, amigos, companheiros, etc. Quanto agora, na execução, né, a partir do momento que a gente inicia o trabalho, também de pessoas com temas que a gente entendia que eram importantes, mas não era a gente... Havia outras pessoas que também poderiam desenvolver aquele trabalho de uma forma interessante, bem bacana, né? E aí eu gostaria de destacar, ou pelo menos citar, algumas dessas pessoas. Então, o Fabiano, que é um educador aqui de Vinhedo, uma cidade bem próxima de Campinas, em São Paulo, né? Ele trabalha com comunicação não violenta há muitos anos. Que maravilha! O Márcio, que é um ator mora na cidade de São Paulo e que trabalha com uma técnica chamada técnica Alexander, de conhecimento corporal, de consciência corporal. Recentemente, a gente teve a participação de dois amigos, duas pessoas muito queridas também, daqui de Campinas, que foi o Júnior e o Ike, de um coletivo de masculinidades pretas, aqui de Campinas. E o que essas pessoas que a gente vai agregando no Elis e Elos têm em comum? E que para nós são um fator precioso. São pessoas que estão dispostas a se rever. Não se colocam, nenhuma dessas pessoas que eu citei se colocam no lugar de infalíveis, né? De pessoas que têm as respostas prontas para as questões todas que a gente vai discutir ali naquele coletivo. Então, isso é algo da base, do alicerce do Elis e Elos. Né? Quem está ali não está ali porque detém uma verdade sobre alguma coisa. Está ali por conta de uma troca de experiência em torno de um tema que a gente entende que é absolutamente pertinente se discutir hoje em dia na sociedade contemporânea, que é essa revisão de paradigmas. Que maravilha, vocês vão vir aqui para Palmas para a gente colocar isso aqui em prática, viu? Meu Deus! Isso é perfeito, gente. A gente tem que aproveitar nosso tempo, porque tem perguntas aqui e a gente não pode deixar de fazer. Eu gostaria de direcionar para vocês uma pergunta, que foi inclusive do profissional da área da assistência social aqui de Palmas, tá? Primeiro, é fato que práticas puramente punitivas não têm impacto na diminuição da reincidência, da violência e nem tampouco na mudança do comportamento do homem que comete agressão. Que outras posturas podem ser adotadas visando dirimir esse problema? Quer começar aí, Alexandre? Gustavo. Sim. Eu vou falar aqui do lugar do educador social. A nossa sociedade, ou as sociedades em geral, elas funcionam ainda preponderantemente através da justiça punitiva. Né? E existem outras maneiras. Uma das maneiras é a justiça restaurativa, que é um outro paradigma de responsabilização. O que é importante de ser dito nisso é o seguinte: quando a gente pensa em outro paradigma, em qualquer área da vida, não só na área da justiça, como nós estamos falando, é muito difícil a gente propor algo que vai no caminho contrário daquilo que está estabelecido, daquilo que está posto, que já é tido como uma norma, enfim, e é sempre muito difícil. E a justiça restaurativa enfrenta muitas barreiras por causa dessa resistência que existe aos seus preceitos, porque muita gente acredita que justiça restaurativa não é um tipo de responsabilização, que a única maneira de fazer com que um sujeito, vamos falar especificamente aqui do homem autor de violência contra a mulher, que esse homem se dê conta de que do que ele fez é errado, que ele não poderia ter feito aquilo e que ele deveria agir de maneira diferente, encarcerá-lo não parece, pelo que as experiências mostram dentro e fora do Brasil, uma maneira encarcerá-lo somente não tem sido a melhor maneira de fazer com que esse homem, então, venha agir de maneira diferente quando ele cumprir a sua pena.
Então, a proposta da justiça restaurativa é que, de fato, ele se responsabilize, mas nesse processo de responsabilização tem que haver um processo anterior ou concomitantemente de conscientização. No processo de conscientização, é ele entender por que ele agrediu essa mulher, quais as justificativas ele usou para agredir essa mulher, se ele poderia ter agido de outra maneira. Enfim, a justiça restaurativa é oferecer alternativas para que esse sujeito possa agir de maneira diferente e não somente seja punido e depois ele vai sair, depois que ele cumprir a sua pena, ele volta para a sociedade como se nada tivesse acontecido, talvez com mais raiva do mundo, das mulheres, porque a cadeia é um lugar de sofrimento, todos nós sabemos disso, mesmo nós que nunca cumprimos pena. Então, o princípio da justiça restaurativa, em primeiro lugar, ele prevê responsabilização, sim, mas de uma maneira alternativa. Então, quando a gente fala de grupos de homens que foram autores de violência contra mulheres, existem iniciativas do sistema judiciário no Brasil inteiro para que esses homens frequentem grupos parecidos com eles e elas. Como a gente falou, a nossa proposta não é exclusivamente com homens autores de violência, mas existem iniciativas a partir do judiciário de que esses homens então frequentem grupos para que eles possam ressignificar a sua masculinidade, para que eles aprendam a se comunicar de maneira diferente, comunicar suas frustrações, comunicar sua raiva, comunicar suas emoções de maneira não violenta, para que a gente rompa então o ciclo da violência, porque encarcerar um sujeito não é uma maneira muito eficaz de romper o ciclo da violência. Esse ciclo pode ser estancado por um período de tempo, mas ele não é rompido. Então esse sujeito ainda não a justiça punitiva ele não dá ao sujeito uma alternativa de ressignificar as suas relações, a sua existência enquanto homem, enquanto pessoa. Então, e segundo o Medrado, é interessante que segundo o Medrado ele fala que o sistema prisional, quando ele fala que o sistema penal é estigmatizante e inaugura muitas vezes por suas interferências excessivas ou mesmo inadequadas carreiras criminais, ou seja, a punição não tem ajudado na prevenção nem na compreensão da situação. Eu achei isso muito interessante. Olha, eu entendo que punição não resolve coisa alguma, simples assim. Né? Porque a punição em si, ela não atinge o cerne, assim, eu diria que talvez a raiz do que ao próprio sujeito o autoriza praticar uma violência, qualquer que seja a violência, qualquer que seja. A punição por si só não dá conta disso. O que um sujeito precisa para violentar uma outra pessoa? Primeiro, ele não pode reconhecer essa outra pessoa como sujeito, como pessoa. Para ele, esse outro é um objeto. A gente fala assim, mas como assim um objeto, Gustavo? Chama pelo nome, né? Não é isso que eu estou falando. Não é de novo desse campo racional. Sim. Tratar um objeto significa que alguém parte de um pressuposto de que uma outra pessoa pode submeter-se aos desejos desta primeira pessoa. Uma cadeira, eu faço o que eu quiser com uma cadeira. Eu chuto a cadeira, quebro a cadeira, boto fogo na cadeira. Eu faço o que eu quiser. A cadeira não revida, a cadeira não se mexe, a cadeira não sente. O outro, o sujeito, o outro, ele sente. Então, qualquer processo que vise responsabilização, punição, sobretudo, né? Mas que vise punir, e que se use a palavra responsabilização só como uma maquiagem, e aí enfatizo que não foi disso que o Alexandre falou, né? Eu que estou dizendo porque a lógica no nosso sistema prisional, ela é meramente punitiva, né? A justiça é justiça retributiva no Brasil, e pronto. Ela não atinge o sujeito. Você diz para o sujeito assim, ó, você foi lá e machucou uma pessoa. Ué, ele sabe disso. Ele não precisa ser preso para saber que ele machucou alguém. Cognitivamente, ele sabe disso.
Não falta inteligência para um sujeito para ele saber que ele machucou alguém, que ele fez mal a alguém. O que falta para esse sujeito é um registro afetivo, um reconhecimento de que esse outro alguém é uma pessoa, não é um objeto. Deve se submeter à ira dele, à raiva dele, às frustrações dele, aos medos dele. Agora, como isso acontece? Primeiro, radicalizando, não é através da punição. A punição não atinge isso. Esta pessoa precisa primeiro perceber que ela mesma, em algum momento da sua vida, também foi tratada como objeto. Ela também precisa olhar esse registro de que em algum momento ela não foi cuidada. Portanto, quando a gente fala de acolhida e de escuta num espaço como eles e elos, a gente não está dizendo simplesmente de passar a mão na cabeça das pessoas e chamar de coitadinho. Como é um equívoco na maioria, que a maioria das pessoas, né, mais conservadoras acabam usando como justificativa, é uma justificativa equivocada, de que a defesa de direitos humanos é defender o bandido, é defender marginal, é como se fosse uma apologia ao crime ou à violência. Não é disso que se trata. Né? Trata-se de criar uma forma de intervenção com essas pessoas que não seja uma forma que reproduza a violência que já gerou outra violência. Porque isso não quebra ciclo nenhum, só perpetua ciclos de violência. E, né, o Brasil talvez seja um dos grandes exemplos aí do quanto isso é, pensando do ponto de vista sociopolítico, hoje que vivemos, o Brasil é um exemplo do quanto isso é falho, quanto essa lógica punitiva ela é equivocada. Ela é isso. Já está comprovado. Ela não vai funcionar. Né? Continua não funcionando e agora se agrava. Né, se agrava porque a gente tem uma gestão política que, de certa forma, olha para isso como um valor. Olha pra Só um comentário, valor. Gustavo. Uhum. Diga. Sim, Alexandre. Travou? Alexandre? Só um comentário nisso que o Gustavo está falando. Basta a gente ver a quantidade de homens que cometem feminicídio já tendo uma medida restritiva. Então, existem aqueles casos de mulheres que não por qualquer outro motivo não conseguiram denunciar, mas existem muitos casos também de um ciclo de violência que já foi denunciado várias vezes. Houve uma medida judicial contra essa pessoa e ele ainda assim consegue cometer o feminicídio, ou seja, porque essa medida judicial ela não foi eficaz para romper o ciclo da violência, porque ela foi fundamentalmente punitiva. Então, assim, afastar o sujeito. Lógico, afastar o sujeito é importante, mas esse sujeito precisa lidar com isso que está acontecendo com ele. Então, enquanto não houver políticas públicas que dê conta de fazer essa intervenção com esses sujeitos que já têm um histórico de violência doméstica, de violência contra a mulher, então esse ciclo não vai ser rompido. Só para... eu queria só aproveitar aqui para a segunda pergunta. Muitos homens praticantes de violência doméstica são, na verdade, também vítimas condenadas sob a égide da culpabilização, em detrimento da responsabilização. Em que medida um contexto reflexivo que favoreça a construção de alternativas à violência para a resolução de problemas familiares pode mudar a história desses homens? Nossa, ficou elaborada essa pergunta. Pode começar, Gustavo. Mas eu vou na carona da conversa anterior, né? Quando a gente fala desses homens, primeiro que um estigma, ele congela o sujeito numa determinada situação, né? Ele congela. É como se fosse né? Eu me apresento, sou Gustavo, psicólogo, sou fulano, autor de violência sexual. Né? Congela o sujeito naquele momento da vida dele. Se a gente se dispõe deliberadamente, né, decididamente, enfim, intencionalmente, a gente quer trabalhar com essas pessoas, significa que a gente precisa romper esse estigma. Quem for trabalhar com essas pessoas,
precisa estar disposto ou disposta a romper e para além desse estigma. Porque se esse sujeito que vai trabalhar com essa outra pessoa, que em algum momento de sua vida foi um autor de violência, não tiver disposto a olhar para isso, ele não vai fazer nada, ele só vai fazer manutenção do que já existe, né? Em termos de constituição do sujeito, de como aquele sujeito percebe a si mesmo, né? Mas aí, acho que concluindo a fala da pergunta anterior e costurando com essa, tem uma lógica de intervenção que uma pessoa precisa se perceber como pessoa, então ela precisa conseguir dizer algo diferente daquele discurso: eu apanhei quando eu era pequeno e hoje eu sou um cidadão de bem. Eu apanhei quando eu era pequeno, eu fui violentado quando eu era pequeno, mas olha só como eu me dei bem na vida. Eu até mereci apanhar. Esse tipo de discurso é onde a gente começa uma intervenção dizendo assim, cara, não era para você ter apanhado. Não era, não precisava. Não tinha alternativa. Então ele primeiro se percebe como sujeito, primeiro ele vai ver que aquilo que ele sofreu foi uma violência, para então reconhecer afetivamente e não só cognitivamente, entender afetivamente que aquilo que ele fez para outra pessoa foi uma violência. Porque cognitivamente ele já sabe. Você não precisa prender uma pessoa 12 anos para saber que ele não pode matar a outra pessoa. Não precisa. O que precisa é um registro afetivo, o significado disso. Então, o estigma, que essa outra pessoa perguntou, me parece que passa pela mesma reflexão, né? Se eu ingesso o sujeito num estigma, acabou, eu não tenho que trabalhar com ele mais. Né? Agora, dentro dessa identidade, dentro de como ele se percebe, nós, por exemplo, nos percebemos como homens. Né? Então, tem muita coisa do machismo que vai estar no nosso cotidiano até a gente morrer. Vai estar, porque os privilégios aos homens estão aí. Né? Então, talvez não sejamos nós a geração que vai ver esses privilégios serem quebrados. Mas o que a gente precisa fazer é reconhecer que esses privilégios prejudicam muito, são corrosivos a outras pessoas. Senão eu só olho para o meu privilégio, falo, mas me faz bem, tudo bem. Eu não consigo perceber que isso que me faz bem faz muito mal a outra pessoa. Né? Então é um caminho demorado, Eliane, é um caminho que é demorado, Eliane. E estar disposto enfim, a lidar com esse tempo, inclusive, das coisas, o tempo de vinculação, o tempo da pessoa conseguir reconhecer que aquilo que ela fez não foi uma coisa legal, que ela também sofreu aquilo, que ela não precisa... assim, demora, né? A lógica punitiva, ela só parece mais rápida, mas ela é uma ilusão. Coloca o sujeito dentro da cadeia, pronto, resolveu. Não resolveu, mentira. Não pensa isso. E, por falar em estigma, a última entra que o estigma de agressor violento acaba por alijar o homem que comete violência de toda e qualquer possibilidade de regeneração, uma vez que consolida nele a figura machista, detentora do poder sobre a mulher. Como fugir desse reforço negativo do estigma e facilitar a absorção de novos conceitos e atitudes, tanto pelo homem que comete agressão, quanto pela sociedade? Essa é uma pergunta muito interessante. Ela por si só requer um tempo de discussão tão grande quanto esse que a gente está tendo. Mas veja, eu pensaria ainda no esteio daquilo que o Gustavo está trazendo, desse processo de ressignificação, porque é importantíssimo para nós, e a gente sempre pensou isso desde o início do grupo, a gente precisa falar sobre os privilégios. Assim, a violência é um processo de desumanização da pessoa. Então, como o Gustavo falou, eu vejo o outro como um objeto, como alguém que eu posso fazer o que eu quiser com essa pessoa, ou que pelo menos a minha vontade deve prevalecer sobre essa outra pessoa. E nesse processo eu também me desumanizo, porque eu me torno aquilo que desfigura aquilo que eu acredito que é o que o ser humano deveria ser.
Então, nesse processo de desumanização, a gente acaba se colocando em lugares, ou melhor dizendo, a gente deixa de se perceber, nós homens principalmente, deixamos de nos perceber nos lugares de privilégios que nós temos, e somos impelidos, então, a ficar na defensiva e justificando os nossos atos. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, mas eu não sou machista, a priori uma reação defensiva, porque todos nós somos nós homens somos machistas em determinados momentos. Alguns são a vida inteira, alguns são em boa parte da vida, e mesmo aqueles que estão no processo de ressignificação da sua masculinidade acabam cometendo tropeços e têm falas e discursos machistas. Então é importantíssimo quando a gente fala dessa questão do estigma do homem, do agressor, do potencial autor de violência sexual, né, estuprador. Em primeiro lugar, acho que o homem não tem que ficar com medo ou reacionário a esse tipo de colocação que se faz. O mais importante nessa discussão não é nem tanto se colocar na defensiva, mas pensar o que eu posso fazer então para que as pessoas me vejam de maneira diferente. O que eu preciso mudar em mim para que então esse estigma vá sendo diluído, né, ou disseminado da sociedade. Porque o caminho geralmente é inverso. A mesma coisa funciona em relação ao racismo. Então as pessoas, eu não sou racista, mas, e geralmente o que vem depois do mas é uma frase para reforçar o racismo dessa pessoa. A mesma coisa acontece conosco, homens, quando nós estamos rediscutindo masculinidade. Poxa, mas eu não sou machista. Somos. Todos somos em alguma medida. Então, eu diria, a primeira tarefa para os homens, para não contestar, mas para encarar esse estigma que existe, é reconhecer que sim, os homens violentam muito, que sim, os homens são machistas, que sim, os homens ainda dominam muitos espaços públicos, como a gente começou falando, os homens ainda dominam o espaço da iniciativa privada, ainda dominam a formulação de leis, de políticas públicas. Então, a sociedade vai deixar de ser, ou vai ser menos machista quando os homens reconhecerem, até aqueles que não estão coniventes com esse tipo de estrutura, reconheçam que ela existe, mas que comecem a pensar o que eu posso fazer a partir das minhas atitudes, do meu comportamento, para que as pessoas me vejam, este indivíduo, de maneira diferente. Então, assim, a luta ou o esforço é para que a gente faça essa transformação interior, que é extremamente importante, antes de ser reacionário, porque eu acho que geralmente o caminho para a maioria dos homens, principalmente para aqueles que não participam de nenhum coletivo de reflexão sobre masculinidade, é que o primeiro caminho é sempre o defensivo, o estar na defensiva e ser reacionário, para dizer assim, para justificar que não é machista. Então, eu penso que passa por aí. Pessoal, a proposta era a gente fazer um encontro no máximo 45, a gente já ultrapassou, assim. A gente ficaria aqui umas 2 horas conversando. Mas, assim, eu quero agradecer muito. Agradecer você, Gustavo, agradecer Alexandre, por abrir esse tempo para estar aqui conversando conosco, trazer tantos conhecimentos, trazer esse projeto lindo, maravilhoso, que nos inspira, que com certeza muitos que assistiram aqui, você pode ter certeza que ainda vão assistir, porque esse aqui é um material que a gente está gravando e a gente vai compartilhar. Vai servir de inspiração, sim, para colocar aqui não só em Palmas, mas com certeza em vários outros locais no Brasil. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho certeza também assim, que muitos homens que também estão assistindo estão esperando esse espaço de escuta, de acolhimento, entendeu? Para que eles possam realmente se abrir. Aqui, inclusive, tem no documentário que o Alexandre indicou, gente, vou repetir de novo o nome desse documentário, porque o Silêncio dos Homens, eu acho que todo mundo tinha que assistir esse documentário. Ele é perfeito. E era a mesma coisa que está vendo o trabalho de vocês ali. E aí ele fala, e tem um momento lá que eles falam que existe uma diferença entre o falar e se revelar. Eu achei muito interessante. E dizem que o homem fala, mas ele não se revela.
E assim, se a gente concentrar isso aí, acho que a gente vai decorrer mais um tempo. Mas, enfim, eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade para poder trazer vocês aqui, a gente ter esse momento para conversar, trocar conhecimentos, mas principalmente ouvir, né? Porque a gente tem muito que aprender e ouvir com vocês. E você, como gestor, eu estou, assim, a sua sensibilidade, viu, Gustavo? Estou maravilhada, parabéns. Esse cuidar, não é todo gestor que tem essa sensibilidade, não, viu? Eu me senti, eu fiquei muito feliz de ouvir isso de você, porque essa foi uma visão, esse foi um sentimento, eu tive essa sensibilidade com a minha equipe, com outros também, que nem eram da minha parte, mas eu tive esse olhar, então eu fico muito feliz por isso. E eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para estar aqui, tendo uma continuidade, porque eu li os artigos, inclusive do Alexandre, que ele postou no site do Claros, eu fiquei maravilhada, viu, Alexandre? A gente tem que falar sobre... Aí a gente vai vir com outra temática, vai ser voltado mais para a questão da criança, né, e adolescente. Mas muito bacana, fiquei maravilhada mesmo. Mas a gente vai ter esse nosso encontro, tá? Será que eu então, consigo pessoal, é isso. Uma última Pode, coisinha, claro. muito rapidinho, assim, ó. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer duas coisas. A primeira delas é frisar que nós nos inclinamos muito mais às perguntas, né, a nos propor a perguntas, a reflexões, do que necessariamente a ter respostas prontas. Né, acho que as coisas que a gente vem conversando aqui são resultado de muitas reflexões, mas reflexões que não estão acabadas, não estão encerradas. E a gente sabe que tem muito chão ainda para discutir. E uma segunda coisa, eu queria fazer um convite para as pessoas que estão assistindo, né, depois, se quiserem esticar um pouco mais essa conversa com a gente, ter contato com a gente, para curtir e seguir a gente no Facebook e no Instagram. A gente tem a página do Elisielos, @Elisielos, tanto no Instagram quanto no Facebook, e ali tem os conteúdos que a gente vai produzindo, e agora, a partir de agosto, a gente começa a disponibilizar material com algumas parcerias, com outras associações, outros grupos com os quais temos nos aproximado. Então, acho que ali pode ser um canal da gente continuar se comunicando, trocando ideia, enfim, seguindo essa prosa aí. Valeu mesmo, viu? Valeu, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada mesmo. Com certeza, em breve, a gente vai estar aqui novamente, viu? E obrigada a todos que também estiveram aqui conosco nos ouvindo, né? Massa. Eu só queria dizer que eu quero agradecer também, mais uma vez, muito obrigado, Eliane, pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar falando desse tema e falar de outros temas também bastante importantes a partir dessa temática. Muito obrigado. Muito obrigada. O próximo encontro vai ser aqui em Palmas. Vocês vão vir pessoalmente. E a gente vai fazer um trabalho lindo, pode ter certeza, viu? Muito obrigada, gratidão. Valeu. Boa noite, obrigada, gente. E até a próxima, gente. Boa noite. Obrigado. Até mais. Até mais, gente.